pessoal já tá entrando. Ó, a Ana Paula entrou. Ó, o Felipe, o Marcel. E aí, pessoal? A Paula já entrou aqui, tô aguardando. Oi, Ana! Tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, o Marcel, um amigo meu, já tá dizendo que me cumprimenta. Já tô te cumprimentando, doutor Marcel Marques. As pessoas estão entrando na nossa live. Então, que prazer tê-la aqui conosco no Insta da Lotec Academy. A professora Ana Paula Ávila, minha querida amiga, colega, professora de Direito Constitucional, advogada com uma expertise agora em compliance empresarial. Não é empresarial, agora tu vai explicar essa questão das nomenclaturas hoje do compliance, né, Ana? Sim. Então, só para te dizer, o pessoal vai entrando aos poucos na nossa live e ela, depois que a gente terminar a live, eu salvo e ela fica na nossa timeline ali, né? No nosso feed do Instagram, disponível para quem quiser assistir depois com calma. Tá bom, Então, maravilha. vamos conversar sobre compliance. Vamos lá, vamos lá. Me diz, né, por que essa temática é tão importante nesse atual momento de crise? Bom, Luciana, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acompanho a Lotec desde que ela iniciou, né, com bastante entusiasmo. Então, quero te dizer que é uma honra poder estar fazendo essa live contigo e falar um pouco sobre esse tema. Mas o compliance, a importância dele transcende aos momentos de crise, né? Compliance é algo cuja importância é permanente para as empresas. As pessoas falam que o compliance é algo que agrega valor, é um plus que as empresas trazem para suas organizações, mas eu sou partidária de uma outra ideia. Eu acho que o compliance é o mínimo, né? É o básico que uma empresa tem que ter para que ela possa atuar no mercado de uma forma leal, né? Dentro das regras do jogo e dentro dessas regras e ampliando as suas condições de competitividade, né? Então, as pessoas perguntam o que é o compliance. Para a gente entender por que é tão importante o compliance, acho que a gente precisa entender o que é o compliance. E eu vou te dizer que essa explicação eu estou ansiosa para ouvir. Por quê? Porque como trabalhista, como advogada trabalhista, as primeiras questões que eu comecei a ler sobre o tema, no primeiro momento eu pensava assim, tá, existe no direito do trabalho há muito tempo, regulamento de conformidade, né? É um termo da moda, não é um termo da moda. Isso quer dizer em vários cenários, né? Tá. Então, vamos por partes, tá? Primeiro vamos ver o compliance e depois essas vertentes aí do compliance trabalhista, empresarial, etc. Tá? O compliance nasceu como boas práticas, né? Dentro de empresas que adotam um sistema de governança. Compliance surgiu como boas práticas porque é uma forma de organizar a empresa que favorece o cumprimento das normas, né? Tanto das normas regulatórias que se aplicam para o setor econômico em que a empresa atua, quanto para normas internas que a empresa, a partir dos seus valores, né, daquilo que ela acredita que seja o correto, ela impõe para que os seus colaboradores, a alta direção, os empregados, eles têm que manifestar uma adesão a essas normas, porque é a empresa dizendo como é que a banda toca. Tá? Então, é uma questão, são formas de adequação. Só que de boas práticas, né, algo que era facultativo para as empresas, hoje a gente começa a observar que tem leis que prevêem os programas de integridade como uma exigência legal, né? Tanto para a empresa obter benefícios, quanto para a empresa ter capacidade de realizar certos negócios, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei que regulamentou
a lei anticorrupção federal, né? Nós temos uma lei estadual que trata ali dos programas de integridade. Então, quando a gente lê nessa legislação que está esparsa, as referências a programas de integridade, é de compliance que se trata. O que a gente pode pensar em termos de elementos comuns que são recorrentes nessas leis, né? O que as empresas precisam ter para que seja considerada a existência de programas de compliance na empresa? Bom, primeiro, tem que ter um sistema bem organizado de auditorias internas, tá? De avaliação e monitoramento dos riscos a que as empresas estão expostas, né? Quanto mais regulado o setor, mais risco isso oferece para a empresa. Além disso, tem que ter um código de ética, né? A empresa, a partir dos seus valores, elabora um código de ética que vai dar linhas gerais para diversas políticas que deverão ser adotadas no âmbito da empresa. E também temos que transformar essas políticas em procedimentos para a realização, para a implementação do código de ética. E a empresa vai ter que ter também um procedimento organizado para aplicar sanções disciplinares que decorram do não cumprimento do código de ética. Então, isso é um elemento também comum aos programas. Além disso, a gente precisa ter um programa de treinamento permanente com relação ao código de ética, suas políticas e afins. Temos também que organizar um canal de denúncias, né, e medidas de proteção do whistleblower, né? O whistleblower é uma expressão inglesa que a gente usa para referir quem faz uma denúncia. Né? Então, inclusive, o pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro, que foi editado no ano passado, tem regras também regulamentando canais de denúncia e políticas anti-retaliação. Né? E, por último, tem que ter também um sistema de monitoramento constante, né, com relação às atividades que a empresa desenvolve, como ela lida com os riscos, se detecta os riscos, previne os riscos e se corrige os erros que eventualmente apareçam. Então, quando a gente fala em compliance, na minha visão, que é uma visão muito estrita do que seja o compliance, é disso que nós estamos falando. Tá? Então, agora, parágrafo, nova linha, né? Que agora começou a falar na questão de... A gente ouve falar no mercado. Compliance trabalhista, compliance tributário, compliance criminal, né? Então, se tu me pergunta assim, o que isso quer dizer, eu já te digo, é uma pergunta que é uma saia justa, porque, na verdade, depende de quem apresenta isso como sendo um produto, né? De repente, falar em compliance trabalhista pode ser só uma estratégia para oferecer um produto específico, porque compliance é uma palavra da moda, né? Compliance, desde que estourou a Operação Lava Jato, é uma palavra que tem um apelo no âmbito empresarial, né? Então, lá pelas tantas, a pessoa é um advogado trabalhista, tem um escritório especializado em advocacia trabalhista, ele ouve falar na questão do compliance e resolve oferecer o compliance trabalhista. Tá? Só que é muito diferente a advocacia trabalhista do compliance trabalhista. Né? A advocacia trabalhista vai fazer o quê? Vai defender a empresa, né, nas demandas judiciais que vão lá cobrar horas extras, verbas rescisórias, indenização por assédio moral, né? O advogado vai defender a empresa nessas questões. O advogado que faz o compliance trabalhista, ele não faz necessariamente isso, né? Ele quer ir lá no RH da empresa, saber, vai investigar por que a empresa tem tantas condenações em horas extras. Por que a empresa tem tantas condenações em assédio moral? E aí ele vai começar a investigar o que está acontecendo. Lá pelas tantas vai propor soluções. Vai ver, vem cá, a gente paga tanta hora extra, não é mais barato contratar mais gente?
Sabe? Olha, tem aqui um sistema, nós temos assim condenações recorrentes por assédio moral. Não temos que revisar as metas, não temos que criar mais oportunidades de treinamento sobre o que significa o assédio, a prática de assédio. Não temos que ter um processo de investigação das denúncias de assédio, aplicar sanções disciplinares para quem pratica o assédio, porque o assédio é uma das questões que entre os colaboradores é uma das mais graves, não só do ponto de vista da própria pessoa que pratica o assédio, porque ele responde também pessoalmente por isso, mas também pela empresa que responde por isso e pela inviabilidade que isso gera para algumas oportunidades de negócios. Porque, por exemplo, a empresa que tem condenações reiteradas em assédio, ela fica impedida de obter crédito junto a bancos oficiais como BNDES, Caixa, Banco do Brasil. Então, às vezes, o funcionário ele não tem a noção dos riscos que a conduta dele pode apresentar para a empresa, né? Então, quando a gente fala de compliance, é disso que a gente trata, não é da defesa da empresa lá na Justiça do Trabalho, entende? Então, é o velho e bom preventivo trabalhista, né? Exatamente. Estar em conformidade com a legislação dentro do âmbito da empresa, né? Então, é o que a gente fala do preventivo, que, na verdade, Ana Paula, no âmbito dos direitos do trabalho, nós não tínhamos tanta, digamos, cultura na prevenção. Eram poucas empresas, né, que se preocupavam em entrar em conformidade com toda a legislação trabalhista, porque isso não afetava a sua atividade de mercado, algo que atualmente está. Tá? Ana, deixa eu só dizer uma coisa. Nessa modalidade da live, as pessoas vão perguntando. E tem umas perguntas aqui, tá? Eu não sei se tu se importa de a gente deixar... A gente pode ir falando agora, pode deixar para o final, como achar melhor. Porque tem um telespectador que está nos dizendo assim, ó, o canal de denúncias permite, o José, ou requer a garantia de anonimato dos denunciantes? Sim, sim. Inclusive, isso não é nem o canal de denúncias que requer. É a lei que regulamenta. Tá? A lei determina a confidencialidade. Tá? Nós temos, inclusive, uma legislação muito importante para nós, que é do ano passado, que não é brasileira, mas é uma legislação da Comunidade Europeia de Proteção ao Whistleblower, que está irradiando seus efeitos, né, em vários países. E nós, no ano passado, tivemos algumas alterações a partir do pacote anticrime, que introduziu algumas novidades aqui no direito brasileiro, entre elas a questão da confidencialidade do canal de denúncias, tá? Que só pode ser quebrada mediante o consentimento do denunciante, né? Porque às vezes a pessoa não quer o anonimato, ela tem o direito ao anonimato. Tá? Mas às vezes ela não quer. E se essa denúncia evolui para um processo criminal e a defesa do réu precisar se basear em elementos que vão além da prova documental, porque quando o denunciante reúne um conjunto probatório muito consistente, que envolva documentos, a defesa do réu vai poder ser mais objetiva, tendo em base por esses documentos. Agora, quando as denúncias são baseadas em conversas que foram ouvidas, e isso vai exigir o depoimento das testemunhas, né, a oitiva das testemunhas, aí o Supremo Tribunal Federal já tem decisões flexibilizando esse anonimato e a confidencialidade, porque eu preciso garantir lá do outro lado o direito à ampla defesa e contraditória do réu. Tá? Mas a pergunta do José, é isso? É muito oportuna. A pergunta do José é muito oportuna, porque isso já me ajuda a falar que nós temos visto dentro do compliance especializações.
né? Porque o canal de denúncias é um dos elementos no compliance. Eu, por exemplo, eu tenho uma especialização. Tá? A minha especialidade no compliance é a elaboração de código de ética, políticas e treinamento. Tá? Que eu considero isso uma das partes mais fundamentais do compliance. Quando chega na hora de implementar na empresa os canais de denúncia, se a empresa tem condições de absorver o custo de contratação de uma empresa terceirizada de canal de denúncias, eu recomendo que faça desta forma. Por quê? Porque é muito mais fácil garantir a confidencialidade se eu estou com um agente externo cuidando disso, né? A confidencialidade e o anonimato. E os próprios colaboradores, eles confiam mais num responsável externo por fazer o canal do que o interno, porque a gente sempre fica com a suspeita de que vão saber que fui eu posso ficar exposta a medidas de retaliação, mudança de regime de trabalho, de horário, ser hostilizada pelos meus colegas. Então, canal de denúncias é uma das especializações que eu particularmente não faço, mas sei que tem empresas muito competentes que fazem. Outra área importante... Um canal de uma empresa transnacional ou multinacional. Eu já trabalhei num processo até que eu comentei contigo, lembra? A gente falou sobre a lei SOX e tal. E seja numa outra. A empresa no Brasil e o canal de denúncias é nos Estados Unidos. E eu me comunico com o ouvidor, digamos assim, em inglês. Isso... Bom, a gente até conhece essa situação de uma empresa multinacional para a qual nós duas já prestamos serviços, né? Não, Luciana, assim, ó, hoje naquela época nós não tínhamos leis internas, né, disciplinando essa questão. Hoje nós temos, tá? A nossa lei, ela pegou algumas questões como a proteção da confidencialidade, a exigência a punição por retaliação, ela pegou do sistema europeu. Mas a nossa lei também instituiu um sistema de recompensas que vem lá dos Estados Unidos, né? De qualquer forma, a empresa multinacional, embora mantenha o canal de denúncias no exterior, eu acho que hoje já não seria viável fazer dessa forma, tá? Ela tem que oferecer aqui para o denunciante as mesmas garantias e as mesmas proteções que a lei brasileira exige, né? E as penalidades são bem severas para quem permite a retaliação, né? Vai ter a reintegração no cargo, se a pessoa foi demitida, pagamento do dobro dos vencimentos, né? Se houver êxito financeiro por causa da denúncia, né? Que o Ministério Público recupere bens ou valores que foram desviados, haverá uma recompensa no percentual de até 5% sobre esses valores, né? Então, não tem mais como a gente fazer isso pensando nas leis existentes fora do país, porque agora, bem ou mal, nós temos alguns regramentos, né? Tem aqui uma pergunta, Ana. Gostaria que a doutora Ana Paula nos comentasse se as empresas deverão ter vários tipos de compliance. Não, existe um programa de compliance, tá? Inclusive, tem normas de gestão de sistema de compliance. Não são normas jurídicas, mas quem conhece a ISO, né, que é uma organização que estabelece estándares procedimentais, a ISO tem a ISO de compliance, que era a ISO 19600, está em vias de ser substituída pela ISO 37701, eu acho. Depois eu posso localizar o número, porque agora eu estou com uma outra ISO na cabeça, que é a da proteção dos dados, né? Mas tem estándares, não existem vários compliance. Vai existir um sistema de compliance que vai ser coordenado por uma pessoa indicada dentro da estrutura da empresa, que vai ser o chamado Compliance Officer, né?
Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas o Compliance Officer, ele é uma pessoa que vai ter que ter uma visão geral, assim, das diferentes áreas que atuam na empresa. Ele não substitui os consultores jurídicos, né? É muito difícil que eu tenha um Compliance Officer que seja especialista em direito do trabalho, em direito tributário, em direito civil, em contratos, em societário, só para dizer assim as áreas mais comuns, né, dentro das empresas. Mas ele precisa ter essa visão geral, conhecer o produto, conhecer a linha de produção, conhecer o mercado em que a empresa compete. Ele tem que ser uma pessoa com uma capacidade grande de aprendizagem, curiosidade, né? E organização, porque uma coisa que compliance acaba instituindo na empresa é uma certa burocracia, né? Porque tudo relacionado ao compliance tem que ser documentado, né? Documentado e reportado para alguma instância de reporte dentro da empresa. E Ana, e tu pensas que essa elaboração desses códigos de éticas, que são a tua especialidade, ele tem que atender à especificidade de cada empresa, né? Porque não Exato, porque eu preciso... Que vendem assim, tipo pacote de código de ética, né? Que não é esse, aí ele não vai atingir a finalidade, né? É que assim... Está dizendo aqui, ó, a Loatec tem que disponibilizar um curso de Compliance Officer. Para que ser professor. Vamos fazer um curso de Compliance Officer. Mas assim, Lu, o que eu posso te dizer nesse sentido, tá? Não é que a gente parta do zero, tá? Mas é certo que cada setor exige uma regulamentação diferente, né? Então, para dar alguns exemplos, né? Um setor hiperregulado é o setor da saúde, tá? Que lida com um manancial enorme de normas e que a empresa tem que fazer um código. Tem partes do código que são gerais, né? Uma política anti-assédio, política anti-retaliação, né? As políticas do RH. Isso aí é mais ou menos padrão, né? Mas aí vai ter uma parte do código que vai dizer respeito à linha de produção, ao tratamento do consumidor, ao controle de qualidade, ao que deve ser objeto de auditorias, né? Imagina na área da saúde, se eu tenho uma clínica e a auditoria lá me sinaliza que tem um lote de medicamentos vencidos lá no estoque de medicamentos que a clínica usa para administrar nos seus pacientes, né? Bom, aí acende o que a gente chama um red flag, né? Porque eu tenho que saber o risco de eu manter esses medicamentos vencidos lá, né? Então, como isso oferece um risco muito grande em caso de fiscalização, e é um risco que vai manchar depois a minha reputação, porque vão suspeitar que eu estou ministrando medicamentos vencidos nos pacientes, eu tenho que ter já uma política, e isso é que é o legal no compliance. O compliance já te diz antes o que tu deve fazer. Sim. Então, se eu vejo lá, olha, aqui tem remédios, tem medicamentos vencidos, na política já está escrito ali, olha, não precisa perguntar o que tu vai fazer, tu vai descartar e a gente vai engolir esse prejuízo, né? Para evitar prejuízo, o que a gente pode fazer? Bom, eu posso instituir um sistema de estoque que tenha alertas, né? Dizendo, olha, vai vencer o medicamento tal, nós ainda dispomos, então vamos dar preferência para usar esses e não os novos, né? E quando chegar o momento que vencer o medicamento, não tem que fazer, tem que descartar. Mas isso já está lá num frame, né? A gente já sabe o que fazer quando esses riscos aparecem. Não, o pessoal já está se manifestando assim que quer os cursos. Mas, Ana, me diz uma coisa. Então, na prática, o que muda a empresa quando tu mantém um sistema de compliance? Tá. Bom, primeiro, a gente tem que fazer uma estruturação de criar o setor de compliance, né? Criar o compliance, o cargo de compliance officer, deixar bem claras as atribuições dessa pessoa, né? O oficial de compliance.
a gente precisa viabilizar que o Compliance Officer tenha acesso à alta direção, né? Normalmente, algumas empresas dão para o setor de compliance um status de diretoria. Tá? Ele precisa ter acesso à alta direção para reportar aquilo que chega ao seu conhecimento e ele precisa também ser ouvido no processo de tomada de decisão. Né? Por exemplo, agora vamos vender medicamentos para o município de Porto Alegre sem licitação, porque a questão da urgência justifica a ausência do procedimento licitatório, né? Bom, vamos ver o pessoal do compliance, porque tem riscos aí nessa operação e a gente está vendo que o Ministério Público não vai esperar passar a pandemia, né, para apurar os problemas que podem acontecer nessa negociação. O governador do Rio que o diga, né? Então, não vamos esperar passar a pandemia. Então, tem que ouvir o Compliance Officer na tomada de decisões importantes. Uma outra coisa que as empresas que implementam esse sistema faz é criar um mecanismo de decisões conjuntas, né? Não deixar decisões para um diretor só tomar, são decisões que 2 diretores ou às vezes até um comitê técnico vai tomar, isso é uma medida de precaução. Outras empresas criaram mais cargos de conselheiros independentes no conselho de administração da empresa, porque eles têm uma visão mais desinteressada, não vão ter conflito de interesse. Também se cria um comitê para apurar os desvios, né? Um comitê de investigações, que esse é uma outra especialidade do compliance que, na medida do possível, eu acho que as empresas devem terceirizar, né? É melhor ter um comitê profissional que só faça investigações internas, porque ele vai garantir muito mais a isenção e a independência desse comitê na apuração das irregularidades. Tem que fazer o canal de denúncia, que a gente já conversou. Tem que ter o programa permanente de treinamento, tem que fazer as diligências apropriadas. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, a due diligence, mas os parceiros, né, e as empresas que vão fazer parte da nossa cadeia de negócios, né, os nossos fornecedores, por exemplo, a gente tem que conhecer os fornecedores. Né? A gente tem que realizar diligências, fazer uma pesquisa para ver se essas empresas não têm uma inscrição de inidoneidade, se não estão envolvidas em caso de corrupção, se elas têm estándares de integridade, porque se elas têm o programa de integridade, isso já vai me poupar dores de cabeça das mais variadas. Né? Eu estou te olhando e estou me lembrando aqui de um caso que eu acho que a gente já conversou há alguns anos, Lu. Tu lembra de uma loja ali do Iguatemi, que eu não vou dizer qual é o nome, mas que se envolveu numa denúncia de trabalho análogo. De trabalho análogo às condições de escravo, né? É uma empresa de vestuário e um dos fornecedores que fabricava as vestimentas mantinha os trabalhadores em condições análogas à escravidão. Aquilo foi... Então, contratou um terceirizado sem verificar como é que a coisa funcionava lá, pode dar nisso, né? Eu, por exemplo, nunca mais voltei nesse estabelecimento particular, porque me lembra isso. Né? Tem um aplicativo, inclusive, que indica estabelecimentos não só de vestuário, porque na indústria têxtil tem muita utilização de trabalho análogo ao escravo, esse tipo de obra. Então, também, mas tem de outras, digamos assim, de outras partes dizendo onde é que para que o consumidor possa boicotar. Sim, mas Ana, deixa eu te dizer uma coisa. Até faz uma pergunta aqui também. Ele diz assim, ó, na minha experiência de investigações e auditoria no Brasil, ainda falta uma cultura de implementação de processos documentários. Ana Paula também viu essa lacuna da empresa?
Não, é que, na verdade, as duas ISO, né? A ISO 19600 e a que está em processo de suplantar essa ISO anterior, as duas prevêem um procedimento de documentação muito fiel, muito fidedigno, né? Eu tenho notícias conheço o pessoal do jurídico dessas grandes construtoras. Eu vou dar um oi para o Cristiano Cruel, lá da Startse, de São Paulo, que está nos assistindo. Né? Ele organiza aquele evento da Lotec, lá da Startse, lembra? O ano passado, um evento maravilhoso. Ele é nosso parceiro aqui também na Lotec, entrou e nos deu um oi. E eu estou dando um oi para ele. Desculpa, vamos lá. Tá, não, o que eu tava te falando? Ah, tá, que tem que documentar, a burocracia é inevitável, né? Eu já conversei com o pessoal do jurídico dessas grandes empreiteiras que se envolveram na Operação Lava Jato, e eles dizem que o pessoal lá não vai no banheiro sem fazer uma ata e certificar que tá fazendo, né? Então, tem que ter essa documentação, né? E isso vai da implementação, porque a gente vê a burocracia com maus olhos, né? Porque às vezes a burocracia é um entrave desnecessário para que as coisas aconteçam. Mas no caso do compliance, essa questão da documentação, ela vai ser muito definitiva no caso em que a empresa se vê investigada pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, né? Para usar um exemplo, o DOJ norte-americano, ele tem um questionário que as empresas têm que preencher lá para fazer jus à concessão de benefícios, reduções de penas e multas. E só pelo questionário a gente já vê que tudo que a gente colocar ali, a gente vai ter que ter condições de provar. Por isso que eu digo, né, que hoje em dia é a mulher de César 2.0, né? Ela não é só ser honesta, ela tem que parecer honesta e vai ter que provar também que é honesta, mas a prova vai ter que ser bastante robusta. Então, a questão da documentação, ela eu acho que uma das questões mais importantes do compliance, né? Então, se tu me pergunta assim, o que vai mudar na empresa, essa burocracia, ela vai acontecer. O Léo te pergunta aqui, como não podia ser diferente, o Léo, que é o nosso cara da tecnologia, sempre tão atento. Hoje estava lá assistindo a aula do Susskind na Harvard, não sei se era na Law School, na Business, assistindo uma palestra dele. Ele pergunta o seguinte, ó, e tu pensas que seria possível o uso de algoritmos para criar os programas de compliance? Olha, Lu, eu não descarto o uso de algoritmo em nenhuma área, porque a gente tem visto que os algoritmos, eles são uma realidade, né? No processo de decisões automatizadas, né, que às vezes a empresa pode estabelecer até critérios discriminatórios de fornecedores que não tenham idoneidade, que tenham algum registro. Eu acho que, eu não descartaria, eu acho que é possível, mas é uma questão de sentar os dois agentes, né? O cara da tecnologia e o cara do compliance, porque o compliance explicando quais são as necessidades que ele tem no dia a dia dele na empresa, o cara da tecnologia é quem vai saber os caminhos para encurtar, né, esse trabalho. Então, eu acho que é possível, sim. Tá aí uma missão para ele, a gente pode conversar depois. Nós já temos até a equipe, né? Uma coisa agora, como é que o compliance contribui para esses momentos de crise que nós estamos passando? Né? O que tu pensa? É uma boa pergunta também, porque eu tenho lido, né, que diante da crise, eu li uma matéria no Valor dizendo que na hora de dispensar funcionários, a empresa que realmente se vê numa situação de dificuldade, o primeiro setor a ser sacrificado vai ser o de compliance, como se isso fosse uma cosmética que a empresa utiliza para aparecer bem para a comunidade, né? E é uma postura muito equivocada, porque a crise, tá? Com a crise, vem o nosso ímpeto por buscar soluções fáceis para superar a crise, tá?
E como a gente vive um momento de urgência, a gente precisa tomar decisões rápidas, né? E às vezes são decisões muito mal pensadas. Se eu tenho um compliance, eu já tenho um protocolo para resolver dúvidas. Uhum. Para tratar de uma questão que é da área do direito do trabalho, que tu deve estar acompanhando, né? Algumas empresas que estão se vendo na iminência de fechar as portas e tendo que cortar pessoal, elas decidiram que vão demitir os funcionários, mas quem tem que pagar as indenizações pela multa, né, do FGTS, pela a verba rescisória, é o Estado ou o município que decretou a suspensão das atividades. Essa tese circulou, acho que muita gente deve ter lido a respeito disso, e a notícia que eu li foi que a Fogo de Chão dispensou diversos funcionários, já transferindo o pagamento da indenização para o Estado ou município, né? Bom, isso aí vai aumentar o passivo deles. Uhum. É uma decisão muito arriscada, porque eu acho que a situação que a gente está vivendo, ela não é a situação que a CLT disciplina. A CLT pensa lá na extinção da atividade econômica, que é uma coisa diferente, né? Ela se aplicaria, por exemplo, se eu resolvesse proibir a fabricação e venda de cigarro, porque faz mal para a saúde. Né? Se eu transformo isso numa atividade ilícita, as empresas vão ter que fechar e o Estado vai assumir indenização. Extinguiu a atividade econômica. Né? Mas não é o caso, né? Porque as empresas que estão quebrando, elas não estão quebrando só porque houve a suspensão da atividade. Elas estão quebrando porque elas não fizeram uma reserva de caixa, elas não tiveram uma administração financeira que deixasse um pouco de dinheiro no caixa da empresa para que ela se aguentasse mais um tempo, né? Vai ter questões que vão concorrer aí, e isso vai excluir a força maior. Então, isso é uma área em que o compliance vai ajudar a não ter essas ideias mirabolantes. Né? Outra ideia mirabolante que a gente viu, fornecedores de álcool gel e outros insumos, né? e equipamentos de proteção aumentando preços. Né? Ou então, segurando estoque para que o produto faltasse no mercado e isso elevasse os preços. Dinheiro fácil, né? Só que isso é infração à ordem econômica. O CAD pune isso. Quem tem medo do Ministério Público não conhece o CAD ainda. Sim. Né? Porque o CAD aplica multas gravíssimas para a empresa e para os administradores que estiverem direta ou indiretamente envolvidos com a infração. Tenham agido eles por dolo ou por culpa. Sim. Sim. Então, as consequências vão ser muito graves dessas decisões. Né? E aí, por último, que eu digo assim, olha, no momento de crise, outra coisa boa do compliance, que está bem organizado na empresa, é evitar problemas de comunicação dos dirigentes com a comunidade. Porque o que nós temos visto de manifestações infelizes de empresários, né, no meio dessa pandemia, tu movimenta todo o compliance da instituição para gerir a crise. Né? E os casos aí não precisamos comentar, né? A gente conhece. O exemplo do Madeiro, né? Do proprietário do Madeiro, que falou que seriam só 6 ou 7 mil mortes. Não temos que paralisar as atividades só porque 7 mil vão morrer. Né? Então, nessa situação, Luciana, eu acho assim, ó, a empresa... Eu tenho um amigo que trabalha com compliance, ele é uma pessoa muito competente, muito inteligente, e que tu conhece também, o Aloísio. E ele tinha uma vida associada à defesa de certos partidos políticos. E quando ele colocou o negócio dele, o escritório, que é um excelente escritório, é um dos que eu indico para essas questões de improbidade, ele disse assim, pois é, quem tem lojinha não tem partido. E quem está no comércio tem que se abster de tecer comentários. Né? Porque é um momento... Eu estava assistindo o documentário da NBA e do Michael Jordan. Né?
Ele tinha o tênis da Nike, né? E ele não quis ajudar um candidato democrata a se eleger do estado dele, porque ele disse que os republicanos também compram tênis, né? E ele foi muito criticado, mas a postura dele está correta. Então, eu acho assim, num contexto de crise, o compliance já vai dizer, olha aqui, ó, ele já vai ter um plano de comunicação dos diretores com a comunidade e vai dizer assim, ó, não se metam. Né? Agora, se vocês querem, acham que tem algo a dizer e querem realmente influenciar, querem agregar para os rumos da nação, pensem antes de falar. Né? Não vai dizer... Porque às vezes... até comentários que têm fundamento, né? Eu estou pensando aqui no comentário do CEO da Tesla, ele disse assim, ó, o pânico com o coronavírus é idiota. Uhum. Mas ele até tinha fundamento, depois ele teve que se explicar, ele disse assim, gente, é que eu voltar para casa de carro tem um risco muito maior de eu morrer num acidente de carro do que eu morrer pelo coronavírus. Ele queria trazer um elemento de racionalidade. Mas depois que tu diz a frase, tu tem que explicar, já tá feito. Calculou o impacto da frase. Por isso, Ana, que eu sempre te comentei, que eu vejo a questão, como tu sabes que eu trabalho bastante com essas ferramentas de gestão de conflitos, para te implementar um programa de compliance e ele ser efetivo, tu tem que trabalhar igualmente essas ferramentas. Tu tem que dar tudo, capacitar para ele não ser um compliance para inglês ver. Né? É por isso que eu foco no treinamento. Né? Não é só porque... É também porque eu tenho uma experiência como professora de 20 anos em curso de nível superior. Então, isso me ajuda muito na pedagogia que os treinamentos exigem, né? Porque a gente tem que ter uma linguagem para alta direção, outra linguagem para o chão de fábrica, né? Então, mas o treinamento é tudo. O treinamento é tudo. Eu sempre uso um exemplo nos treinamentos. Eu não sei se tu ouviu falar nesse episódio, em que um funcionário do Taco Bell, né, o cara que prepara os tacos nos Estados Unidos, ele publicou uma foto no Facebook dele com uma pilha de tacos e ele dava a entender que ele tinha dado uma lambida assim, naquela pilha de tacos que ia ser fornecida para os consumidores. Gente, aquilo viralizou, as ações da Taco Bell caíram, tá? Imagina, o valor da empresa caiu porque o funcionário teve essa ideia, sabe? É uma gracinha. É que as pessoas fazem essas coisas sem ter ideia da repercussão. Por isso que a política de treinamentos ela é fundamental. Uma má conduta como essa pode terminar com anos de boa reputação de uma empresa. Ana, a Morgana pergunta assim, ó, a ferramenta do autodiagnóstico lançada pelo governo é uma ferramenta de compliance? Ela ajuda na parte de acesso estou fazendo uma tradução literal, não é assessment, na avaliação dos riscos, tá? Ela nos ajuda na parte de monitoramento e avaliação dos riscos, sim. Tá? Nós estamos aqui, o André, nosso presidente lá da comissão de LGPD, está aqui nos assistindo e colocou muito bom. Oi, André! Oi! Isso mesmo, cultura de compliance mais ferramentas, né? Tem vários alunos nossos, Ana Paula, inclusive daquela turma que tu fosse Paraninfa, a Bruna, né? A Letícia. Ai, beijo para essa gente toda aí. Vários já disseram, queremos curso, porque realmente é uma matéria extremamente... Eu fiquei numa dúvida, Ana, tu estava falando e eu fiquei pensando, é toda empresa, tamanho, exige um programa de compliance ou ela eu fiz uma relação que tu estava numa relação com a FIPA, por exemplo, né? A Comissão Interna de Prevenção. Não, Luciana, assim, ó. Não, assim, ó. Compliance é feito sob medida para todos os tamanhos. Né? Eu faço programas de compliance para escritórios de advocacia com poucos advogados, muitos advogados, tá? O tamanho não é o problema. O que haverá Ana, é a flexibilidade. O Aloysio entrou aqui agora e tu fazer os elogios ao escritório dele. Aloysio, ó.
O Aloysio, tu é o cara, Aloysio. Tá? Tu é o cara. Né? Não só pelos nossos anos de amizade, mas eu admiro muito a trajetória dele e acho um profissional que está entre os melhores que nós temos aqui. Que legal. Que legal. Fico honrada aí com a audiência. Mas o que eu estava te falando, Lu, que isso é feito sob medida, tá? O que a legislação flexibiliza é alguns requisitos. Por exemplo, o canal de denúncias. Existe um limite, né? Se tu tem até um número X de funcionários, tu não precisa implementar desta forma a política de reportes, né? Aí a gente tem que ver uma outra forma de fazer a comunicação de irregularidades, de modo a garantir o anonimato, né, e a confidencialidade do processo, e principalmente que se pratique retaliação com relação ao denunciante, porque, enfim, né, isso vai trazer, é um passivo potencial para a empresa. Ana, o Marcel, que é juiz do trabalho, que é o meu amigo, meu colega, ele te pergunta o que tu acha de compliance em órgãos públicos. Bom, eu acho que os órgãos públicos têm que fazer a meia-culpa. Né? Os órgãos públicos eles já estão naturalmente submetidos ao princípio da moralidade, da eficiência, mas ainda falta na implementação desses conceitos abstratos que o artigo 37 impõe lá para a administração pública. Quando nós tomamos conhecimento no ano passado das relações que se estabeleceram entre membros do Ministério Público Federal e o juiz responsável pela condução dos processos da Lava Jato, aquilo ali, para mim, foi a maior demonstração do quanto é precário a concretização prática da moralidade na administração pública e nos órgãos públicos. Né? Então, nesse sentido, a gente vê que as empresas estão correndo atrás, estão investindo, ampliando o departamento de compliance, contratando gente que sai do Ministério Público para vir trabalhar com altos salários e coordenar a questão das empresas privadas. Mas no setor público, eu acho que ainda não tem muita coisa acontecendo, né? A gente já tem uma lei que vale para as empresas públicas, né? O Estatuto da Empresa Pública estabelece a questão do compliance, mas principalmente porque essas empresas muitas vezes se encontram em situação de competição com as empresas privadas, então é bom que elas ostentem os mesmos requisitos, né? Para evitar problema de corrupção e tal. Mas para os órgãos públicos ainda é uma iniciativa mais interna. Né? Aqui no governo do estado eu tenho informação que a PGE está trabalhando, né? Por meio da sua corregedoria e outras pessoas envolvidas, eles estão trabalhando num programa de integridade para os órgãos públicos. Né? Através das corregedorias, eu fiquei pensando nisso. Sim, com certeza. Começa lá na CGU, né? A CGU tem cartilhas, tem instruções normativas, tem pareceres que dão uma orientação, né? Mas eu acho que em cada órgão, agora eu estou pensando aqui no Ministério Público, né? Porque fiquei com essa coisa da truculência assim na cabeça. As corregedorias têm que fazer um código de ética, um código de conduta e tem que fazer treinamentos, porque essas pessoas às vezes são aprovadas em concurso público e acham que não precisam aprender mais nada, né? Mas tem que ter treinamento e capacitação, sim, no setor público. É uma área a ser aprimorada. O André até colocou aqui, sistema de integridade em órgãos públicos, isso dá um ótimo debate, algo que lá no nosso grupo de estudos, né? Eu nunca tive a oportunidade de fazer para órgãos públicos, né? Eu acho até que tem escritórios que fazem, que são contratados por prefeituras para organizar ali um sistema de integridade, né? Porque hoje em dia está sendo muito difícil ser administrador no Brasil,
porque o administrador está muito amarrado, né? Ele tem que cumprir muitas regras, muita burocracia, qualquer coisa que ele faça, pode vir o Ministério Público com uma ação de improbidade, suspensão de direitos políticos, ou ação, ação popular, e por aí vai, né? Essa medida provisória que foi muito criticada, né, por flexibilizar responsabilidades de gestores durante a pandemia, e o ministro Barroso deu uma decisão muito interessante explicando que é necessário assim, flexibilizar alguns critérios, porque os administradores, o gestor está agindo com base num conhecimento que é provisório, né? Porque a medicina não sabe ainda ao certo como tratar com a doença, e depois a gente vai saber que o que a gente estava fazendo estava errado, qual é a responsabilidade que a gente vai conseguir imputar ao gestor, né? Então, ali o ministro Barroso forneceu algumas orientações para a gente interpretar o que é o erro grosseiro, né? Que é o erro praticado, a revelia das recomendações técnicas, né? E do grau da ciência naquela questão. Aí a gente vai ter uma responsabilização, mas não é fácil também ser gestor no Brasil hoje em dia. É verdade. Ana, mas então eu acho que temos aqui uma audiência muito interessante, muito qualificada, vários colegas, né, nos prestigiando, nossos alunos, pedindo curso. Né? Ai, vou mandar beijo para todo mundo, saudade de vocês. Vamos fazer um curso, sim, sobre compliance. Tá na agenda. Tá na agenda. A gente tem espaço e tu sabes que tem as portas abertas da Lotec, né? As portas estão sempre abertas para quem está engajado na inovação, na tecnologia, no direito. A gente tem que... Existe tantas coisas diferentes para abordar, um mundo todo novo. E olha, tem alguém... A está te mandando José Tinem. Saudações de Munique. José, manda um beijão para ele. Que amor. Então, é isso. E também eu quero deixar já o convite para o pessoal que está do direito, que está nos assistindo, nossos colegas, que se quiserem propor alguma temática que tenha ligação com a inovação e com a tecnologia, nos procurem, nós estamos abertos. Nosso assim, comentar. Vamos fazendo essas lives, Lu, que são gratuitas, porque os cursos nessa área são muito caros. É bom já deixar isso avisado, né? Mas a gente ensina a fazer, isso é que interessa. Mesmo. Tá, Ana? Um beijo. Tá bom, querida. Muito obrigada pelo convite, viu? Um beijo grande para vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.